Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 17. Hoje nós vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre a Nova Era, porque a Nova Era ela é uma filosofia que nasceu em 1970 e ela une três coisas, né? Corpo, mente e espírito, mas que através dela o cristianismo, a vida de santidade, a vida de Deus, ela vai saindo do caminho. E também isso surge, né, por algum contratempo também de uma forma espiritual, e o inimigo sempre está por trás dessas filosofias que estão roubando a verdade. O demônio ele veio para matar, roubar e destruir. E isso a gente pode trabalhar em vários aspectos, trazendo pelo campo da fé. Ele veio para matar a nossa fé, para roubar e para destruir a nossa fé. Então nós precisamos conhecer um pouquinho de cada coisa para a gente se resguardar também. Porque senão a gente faz uma mistura de salada de ideias e acha que é Deus. Porque Jesus ele é a verdade. Então se nós mergulharmos dentro da verdade e a verdade é Ele, nós vamos ver que as outras coisas não passam de ilusão. Então, a ideia da Nova Era, né, que foi um movimento que foi crescendo, né, não tem uma pessoa específica, né, eles dão nome, né, para uma pessoa, mas na verdade é o conjunto de ideias que tudo pode. Para o plano espiritual, resumindo, tudo pode. Então ela tem várias correntes principais teológicas, né? Então tipicamente é aceita de uma forma holística de divindade que permeia o universo, incluindo os próprios seres humanos. Ela leva a uma forte ênfase na autoridade espiritual do eu. Então a Nova Era é a valorização do eu próprio, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu que sou o centro do universo, enfim, usando de uma forma bem simples, né? Então é uma miscelância eclética de crenças, práticas e modos de vida. A Nova Era é que ela é difícil de se definir. Então ela não tem como se definir em algo objetivo, assim, ela é subjetiva, a Nova Era é subjetiva. Então ela vem como um fenômeno, né, em 1960, na década de 60, né, a contracultura, tem um autor, Andrew Jackson, que vai dizer que a adoção na filosofia hindu e de instrumentos indianos por George Harrison, em suas canções, por exemplo, como Beatles, no meados da década de 1960, juntamente com um estudo altamente divulgado na banda sobre a meditação transcendental, verdadeiramente deu o pontapé inicial ao movimento potencial humano, que posteriormente se tornou Nova Era. Embora seja comum em toda a contracultura, um uso dos termos da Nova Era era a Era de Aquários, que levariam a humanidade à ordem e à paz. A Era de Aquários que engole a Era de Peixes, que era a Era de Jesus. Então, nessa década, testemunha o surgimento de uma variedade de movimentos religiosos que surgiram nos Estados Unidos e criam um ambiente espiritual da Nova Era. Incluíram o Centro Zen, por exemplo, de São Francisco, meditação transcendental, Soka Gakkai, que é um movimento de paz interior, a Igreja de Todos os Mundos e a Igreja de Satanás, que hoje já está descaradamente, antes era mais velado, mas hoje em dia, principalmente por conta da intolerância religiosa, né, eles foram ganhando voz, né, e tudo mais, então eles também têm o espaço deles hoje de forma aberta. Então essa década testemunhou o surgimento de uma variedade de movimentos, né? Essas ideias influenciaram, por exemplo, a cultura rave. A cultura rave ela faz parte, tanto é que se você for olhar os palcos, aqueles palcos coloridos demais, com umas formas geométricas esquisitas, umas formas meio utópicas, então isso faz parte. E surgiu ali no final dos anos 80 e 90, né?
Então, o movimento da nova era, ela pode estar em declínio, mas a religiosidade mais ampla. Então, o movimento em si, ele deu uma caída. Porém, as ideias, aquilo que foi constituído, os seus símbolos, os seus significados, foram sendo cada vez mais espalhados. Então, ela é caracterizada pelo quê? Pelo ecletismo, né? A teologia da nova era, ela exibe uma abordagem inclusiva e universalista, que aceita todas as perspectivas pessoais sobre o divino, e todas elas são válidas. Então a literatura, ela exibe traços recorrentes à sua representação do divino. O primeiro é a ideia do holístico, né? Sendo frequentemente descrito como termos como um oceano de unidade, é um espírito infinito, é o fluxo primordial, essência única. Um segundo traço da caracterização da nova era é a divindade como mente. A mente, ela é um Deus, né? Então essa consciência, o poder da mente, o controle mental, enfim, da divindade como uma forma de energia. Uma quarta característica é caracterizada a divindade como uma força vital, cuja essência é a criatividade, enquanto a quinta é o conceito de que a divindade consiste em amor. Então, os pensamentos da nova era, ele vai muito além só de uma definição de uma pessoa. Por poder ser tudo certo, ela une todas as coisas de prática da religião. E é assim que eles agem, né? Então, por exemplo, desenvolve-se por meio de ciclos cosmológicos que pode ser identificado como astrologia, por exemplo. Uma crença comum da nova era, por exemplo, que definiu, né, era o fim da era de peixes e entra como a era de aquários, que levaria um amor, alegria, paz, abundância e harmonia. A era de ouro até então era apenas sonhada. Ao aceitar essa crença de uma nova era vindoura, o meio foi descrito como altamente positivo, comemorativo e utópico, e foi criado como um movimento apocalíptico. Então, existem essas correntes da nova era, por exemplo, de medicina alternativa. O ethos geral da nova era é que a saúde é o estado natural do ser humano e que a doença é uma perturbação desse equilíbrio natural. Portanto, as terapias da nova era buscam curar a doença como um conceito geral que inclui aspectos físicos, mentais e espirituais. Então, eles falam que a cura vem através da ordem dessas três dimensões do ser humano, né? Então, ela critica a medicina ocidental convencional por simplesmente tentar curar doenças que têm afinidade de formas da medicina tradicional. Então, essa valorização do poder da mente, o poder curativo da energia das coisas, que a cura ela não vem só pela ciência, né? Enfim. Então, as palavras, por exemplo, do Papa João Paulo II, em 1993, ele vai dizer assim: as ideias do movimento da nova era conseguem, às vezes, insinuar-se na pregação, na catequese, nas obras e nos retiros, e desse modo influenciam até mesmo católicos praticantes que talvez tenham a consciência da incompatibilidade entre aquelas ideias e a fé da Igreja. As palavras do Papa João Paulo II aos bispos americanos em 93, que ele diz isso, né? Então, a nova era, ela tá infiltrada. Tipo, você pode tudo, você pode fazer tudo que você quiser. E aí acreditam e confiam em devotos, em gnomos, duendes, cristais, benzendeiras, curandeiras, búzios, tarô, mapa astral, astrologia, numerologia, cartomancia, necromancia, sorte, sortilégio, figa, simpatias, patuá, quimbanda, umbanda, seixanoye, meditações transcendentais e outras, iogas, e por aí vai. A nova era, ela faz uma mistura disso tudo. E para poder cada vez mais propagar isso, ela usa de alguns sinais. E aí eu vou disponibilizar para esse conteúdo alguns símbolos que a nova era usa para poder mostrar que eles estão presentes. Então, eles atingem a cultura, a arte,
os poderes políticos, enfim. Então tem alguns símbolos, as mensagens subliminares, como que eles vão dominando a mente das pessoas nessa nova era, essa nova ordem mental, essa nova ordem da paz, né, que levariam a humanidade à ordem e à paz, e cada vez mais está se desenvolvendo. Então eu vou colocar para vocês o documento, um documento com alguns símbolos, vocês podem baixar de download, e também uma música que fala sobre isso, né? Avatar, por exemplo, unicórnio, raio, bruxaria, feitiçaria, magia, horóscopo, cartomancia, tudo isso faz parte não só do ocultismo, mas também da nova era, né? Então tem que estar atento a alguns símbolos, algumas mensagens por trás de tudo que às vezes está na mídia, né? Então é isso. Eu acho que nós precisamos voltar a estudar isso, a falar isso que não é mais falado, porque cada vez mais, ao mesmo tempo que está muito sutil, está muito escancarado de nossos olhos. E essas pequenas coisas que eles ensinam, que eles vêm com essa mente, podem sim nos roubar de Deus, podem sim roubar o amor de Deus, podem sim roubar o nosso coração e nos fazer perder o céu, porque a gente vai vendo a nova era que nem tudo é pecado, ela vai tirando o peso do pecado. Não, você pode ser o que você quiser ser. Se você quiser ser um cachorro, você pode ser. Ah, mas eu não sou nem humano e nem um ser espiritual, eu sou um ser morfológico, eu sou um... Né, assim, você desfigurar a imagem da beleza de Deus, enfim. Então a nova era está muito mais, e isso contamina a nossa alma de certa forma e vai nos desfigurando de sermos filhos de Deus. Aí é que mora o perigo, né? Então que o Senhor possa vir nos salvar disso, nos proteger, nos resgatar, porque existem lugares que nós, filhos de Deus, não podemos estar. Tem coisas que nós, filhos de Deus, não podemos fazer, né? Porque todo mundo é livre, né? Livre para fazer o que quiser. Mas essa liberdade, ela não isenta a responsabilidade e a culpa quando precisa ser tomada uma decisão ou quando você age de maneira desequilibrada e fora da ordem. Então, você fazer uma coisa sem saber, você fazer uma coisa sem ter o conhecimento, na ignorância, não isenta a sua responsabilidade da consequência. Então, o fato de você saber, de você saber, né, a culpa, ela acontece, né? Às vezes ela deixa de acontecer ali porque você foi ignorante. Eu busquei essa coisa da nova era, mas eu não sabia. Mas isso não vai te isentar da responsabilidade da consequência de ter buscado, mesmo não tendo a ignorância. E hoje em dia o acesso à informação é muito grande. Então nossa obrigação é sempre buscar a verdade, caminhar para a verdade. Por quê? Porque a verdade, ela nos protege, a verdade, ela nos guarda, e principalmente guarda a nossa alma para Deus. A verdade, ela guarda a minha e a sua alma para encontrar com o Senhor. Então, diante disso tudo, né, a nova era, ela ainda existe, e nós ainda precisamos conhecer as suas artimanhas, né, de, por exemplo... não é porque eu sou filho de Deus que eu vou abraçar ali a árvore e achar que a árvore, eu abraçando a árvore é um Deus, né? Não, a mãe terra, a mãe sol, mas tratá-la como Deus. Isso faz parte, né? Tem as pessoas que acreditam nessas coisas, mas nós que somos cristãos, nós temos o dever e a obrigação de viver na verdade. Porque Jesus, ele falou dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Então, aquele que caminha pela verdade, o Senhor nos liberta. Então, que você possa ter essa abertura de coração, para você ver como que a nova era está inflamada nas diversas realidades da sociedade, e que nós precisamos nos defender, porque qual que é o sinal do cristão? É a cruz de Cristo, e é isso que importa no final de tudo. Deus abençoe.